Olá, estudante, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Caroline, com o componente de Química, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre um dos assuntos aí que cai com bastante frequência no Enem, tá? Nas questões do Enem. Separação de misturas. Então, vamos lá observar, tá? Primeiramente, a separação de misturas, ela é uma utilização de um ou mais métodos que isolam da mistura as substâncias de interesse. Eu vou apenas separar, tá? Eu não vou formar ou criar um produto diferente do que eu tinha anteriormente, tá? É apenas um método realmente de separação. Esse método de separação, eu posso separar tanto aí misturas heterogêneas como homogêneas. As heterogêneas são aquelas, né, que vão formar mais de duas fases. Aí aquele exemplo mais comum que existe, né, água com óleo, uma mistura heterogênea. Como separar? Será que é fácil ou difícil separar? Homogêneas, quando forma-se apenas uma única fase. Por exemplo, água e açúcar, água e sal. Será que é fácil depois que eu tiver, por exemplo, um copo com água e acrescentar dentro desse copo de água sal? Será que é fácil retirar esse sal, fazer essa separação e obter depois somente o sal e a água em seguida? Será que é fácil? Não é fácil, né? As separações de misturas homogêneas são bem mais complicadas do que as heterogêneas. Porque as heterogêneas, na maioria das vezes, nós conseguimos ver aí com bastante facilidade essas fases. Então, se a gente comparar, as heterogêneas são bem mais fáceis de separar do que as homogêneas. Por serem bem mais fáceis, vocês vão ver que a maioria dos métodos de separação de misturas são consideradas para misturas heterogêneas e pouquíssimas são para misturas homogêneas. Então, vamos lá para as nossas misturas, né? Métodos de separação de misturas heterogêneas. Nós temos aqui, primeiramente, a separação entre dois sólidos, ou entre mais de dois sólidos, né? Entre dois sólidos. Nós temos aqui vários métodos: catação, ventilação, levigação, peneiração, que também pode ser chamado de tamização, separação magnética, dissolução fracionada e também fusão fracionada. Aí vamos observar cada uma delas separadamente. Primeiramente, o método de catação. Eu tenho quase certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu aí alguém falando: eu vou catar alguma coisa. Ou antigamente, quando as pessoas costumavam comprar aqueles sacos de feijões, que a maioria das nossas mães, né, avós faziam? Elas pegavam aquele saco, né, jogavam na mesa e começavam a catar. O que é catar? Realmente é separar. Porque muitas das vezes naquele saco, além de ter feijões, né, vinha o quê? Vinha milho, vinha até pedra, né? Então, para não correr o risco aí de cozinhar, além de feijão, outras coisas indevidas, né, se fazia muito esse método de catação. Então, o método de catação, ele é bem simples. Por quê? Porque é um processo rudimentar que pode ser utilizado ou com as próprias mãos ou através de pinça, tá? Então, é um método bem simples aí de ser identificado. A ventilação é um método que vai utilizar a menor massa, tá? A menor massa, ela sempre vai ser arrastada pelo ar. Por isso que é chamado de ventilação. Nós temos aqui a levigação, tá? A levigação, ela vai utilizar aí a diferença de densidade. Ela é bastante utilizada nos garimpos, tá? Para separar o ouro encontrado de impurezas, tá? Então, o ouro, ele vai ficar ali, tá? Nesse processo, utilizando também a água, né? Nesse processo de levigação, a densidade. Aí vai facilitar aí bastante a separação do ouro com areia e outras impurezas. A peneiração, muito comum, né?
utilizados aí quando a pessoa vai construir alguma coisa. Tem gente que costuma bastante, né, peneirar aí areia para tirar as impurezas, ou até em casa mesmo, né, a gente costuma peneirar bastante, que nós temos até um utensílio, um objeto chamado peneira, né, onde os grãos, aqueles grãos maiores, vão ficar retidos na peneira e os grãos menores vão passar por essa peneira, facilitando aí nessa separação. Então, a peneiração vai utilizar muito isso, tá? Os tamanhos diferentes desses sólidos. Não pode haver peneiração entre sólidos com a mesma espessura, tá? Imagina, se todos fossem pequenos, todos passariam, né? Aí assim não daria certo, de forma alguma, a peneiração. Nós temos aqui a separação magnética, que vai utilizar o ímã, tá? Esse ímã, por exemplo, aqui nós temos uma mistura de limalha, de ferro e enxofre. Quando eu utilizo o ímã nesses dois compostos que estão aí misturados, quem que vai sair com auxílio do ímã? A limalha de ferro. E o enxofre vai ficar, tá? Então, ó, o ímã aqui vai puxar a limalha de ferro e o enxofre vai ficar, tá? Isso é separação magnética. Porém, esses dois compostos, eles não podem ser influenciados pelo ímã, somente um apenas, tá? Então, propriedades, utilizando aí propriedades magnéticas. Nós temos a dissolução fracionada. Toda vez que você observar e ver esse termo aqui, fracionada, são por etapas, tá? Esse método de separação nunca vai acontecer em uma única etapa. Vão ter aí várias etapas diferentes para ela realmente acontecer com perfeição. Nós temos aqui o exemplo de sal e areia. Como é que eu faço para separar aí o sal e a areia? Um dos métodos aí que eu posso utilizar é, dentro dessa mistura de sal e areia, adicionar água. Ao adicionar água, o que vai acontecer com o sal? O sal, ele vai, né, se misturar, o sal vai se misturar com a água, restando a areia no fundo do recipiente. Então, aí é um dos métodos, é a primeira etapa, né? Conseguir retirar o sal que estava juntamente com a areia, onde o sal ficou com a água. Aí depois, o que eu vou fazer aqui, ó? Um processo de filtração, a uma outra etapa. Filtração, onde vai passar por esse filtro aqui comum. Quem que vai ficar retido nesse filtro? A areia, né? Quem vai passar pelo filtro? A água e o sal. E por fim, eu vou utilizar aqui o processo de ebulição para separar a água e o sal. E aí, por fim, eu obtive o sal e a areia, que era aquilo que eu tanto desejava. A fusão fracionada, olha aqui, ó, gente, utilizando novamente o termo, ó, fracionada, vai acontecer por etapas, tá? A fusão fracionada aqui, ó, eu tenho enxofre e areia. Vou aquecer aqui, tá? O enxofre líquido fundido. E por fim aqui, ó, quem vai ficar aqui no fundo, ó, areia. Por quê? Porque o enxofre, bem no início do processo, ele ficou fundido, ou seja, ele derreteu, tá? Ele aqueceu. E a areia aqui, ó, ficou retida no fundo, onde eu retirei no final. Então, o enxofre aqui é a parte líquida e areia sólida no final aqui dessa fusão fracionada. E ainda nas misturas heterogêneas, nós temos líquido e sólido. Nós temos processo de filtração, flotação, tá bastante utilizado lá nos métodos de separação lá da purificação da água, decantação. Filtração. A filtração, nós vamos utilizar uma mistura através de um funil, ou simplesmente aqui é um filtro, principalmente feito de papel. A gente utiliza muito esse processo de filtração, tá? Na nossa casa, quando a gente vai coar café. Coar café nada mais é do que um processo de filtração, onde o líquido ele vai passar, né, pelo filtro
e o pó do café vai ficar retido lá no filtro. Ou tem muitas pessoas que utilizam ainda tecidos, né? Outra forma aí de utilizar essa filtração. Flotação, nós temos aqui, ó, areia e serragem. A serragem, ela não é bem mais leve do que a areia? O que vai acontecer quando eu jogar água nesse recipiente contendo areia e serragem? A serragem, né, ela vai ficar aqui flutuando, já que a densidade dela é completamente diferente da areia. A água fica aqui no meio e a areia, como ela é bem mais pesada, né, bem mais densa, ela vai ficar no fundo do recipiente. Dessa forma aí, eu consegui separar esses dois compostos, né, esses elementos, a areia e a serragem, utilizando a água. Como eu falei, um processo bastante utilizado lá no tratamento de água. E por fim aqui, nós temos a decantação. Eu tenho uma água aqui barrenta, ou seja, uma água com barro, misturado com barro. O que é o processo de decantação? Aqui, ó, eu vou aguardar um repouso. Quando eu aguardar um pouquinho, esperar um pouquinho essa mistura de água barrenta, o que vai acontecer depois de um determinado repouso? A água, ela vai ficar aqui, ó, na parte de cima, e o barro que estava lá misturado com aquela água vai ficar no fundo do recipiente, tá? Isso é o processo de decantação. É você aguardar, tá, esses dois compostos de uma determinada forma aí se separar, tá? Um vai ficar no fundo, outro vai ficar em cima, de acordo com a densidade. A mesma forma que eu posso fazer com a água e o óleo no início. O óleo, quando eu misturo água e óleo, o óleo não vai ficar em cima da água, tá? Na parte de cima do recipiente, por ele ser menos denso, tá? Aí eu posso muito bem depois retirar o óleo da parte de cima do recipiente. Decantação. Nós temos aqui também líquido, que também pode ser uma decantação. Nós vimos lá anteriormente uma decantação entre líquido e sólido. Agora é uma decantação entre dois líquidos. Como eu já falei para vocês aqui, ó, água e óleo. Ou simplesmente virando o recipiente ou utilizando um decantador, que é como se fosse uma torneirinha aqui, ó, onde eu vou ter todo o controle aqui de abrir essa torneira, fechar ela. Toda vez que eu abro ela, quem que vai descer primeiro aqui, ó? A água. Aí quando o óleo estiver bem aqui, já próximo aqui à torneira, o que eu faço? Fecho a torneira e aí, dessa forma, eu retiro a água e fico com o óleo. Fiz aí a separação entre os dois líquidos. E por fim aqui nós temos os métodos de separações homogêneas entre sólido e líquido, a evaporação e a destilação simples. Na evaporação, aqui eu tenho água e sal, vou evaporar, ou seja, aquecer, né, esse recipiente, fazendo com que a água, né, se eu tiver uma quantidade muito grande de sal, a água nela vai evaporar e o sal vai ficar no fundo do recipiente. Só que nem todas as vezes esse método, ele é bem simples de ser feito em casa, tá? Porque muitas das vezes você mistura uma quantidade bem pequena de sal nessa água, aí se você levar essa água para aquecer, o que vai acontecer, né? Tudo vai evaporar e você não vai conseguir observar o sal que estava dentro daquele recipiente. E nós temos a destilação simples. Por que com a destilação simples aqui, ó? Eu posso muito bem fazer esse método para separar água e sal através de um condensador. Aí dessa forma bem mais eficiente eu consigo fazer essa separação do sal e da água. E a destilação fracionada, nós temos aqui, por que é fracionada, gente, mesmo? Porque ela vai acontecer por etapas, tá? E são várias etapas realmente, tá? Um dos exemplos aqui mais comuns de destilação fracionada é lá no refino do petróleo, tá? Então, quando eu vou lá utilizar o refino do petróleo, eu utilizo muito a destilação fracionada, onde vai acontecer aqui, ó, vários aquecimentos diferentes, ó, 20 graus Celsius, 150 graus Celsius, 200 graus Celsius, aí por etapas,
cada composto ele vai sendo, né, retirado, separado de acordo com aquele aquecimento, o ponto de ebulição. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, entendido e compreendido, tá, o assunto. Fique ligado no próximo vídeo, que nós vamos resolver questões relacionadas aí à separação de misturas. Até mais!